pessoal, estamos aqui de novo, espero que você esteja nos acompanhando. Isaías, Kátia e o nosso staff aqui, né? Juliano, Danilo, que está dando uma força. Nós estamos discutindo essa questão do esgotamento, exaustão extrema, que envolve o mental, envolve o físico, no ambiente de trabalho, né? A Kátia já explanou bem isso aí, a gente tem falado disso nesses últimos encontros, e nós queremos pensar um pouquinho com você sobre esse autocuidado que na nossa última fala a Kátia levantou para a gente pensar como devemos e por que devemos nos cuidar diante disso. É isso mesmo, né, Kátia? Acho que é como fazer essa autogestão de forma que, se possível, né, a gente nem chegue nesse adoecimento, mas ao mesmo tempo, se perceber aí que já está nesse lugar do adoecimento, buscar o tratamento ou as possibilidades de autocuidado necessárias, né? As dicas, obviamente, vai variar de cada um, né? A primeira coisa que a gente tem que, isso é sempre recomendável, né? Faça terapia, né? Porque quando a gente fala de autocuidado, é sobre si mesmo, né? É você sobre si mesmo, você atuando sobre você mesmo, como nós mencionamos no episódio anterior. Se a empresa tiver uma infraestrutura para dar a cada um de nós a possibilidade, de nós trabalhadores, né, nessa dita empresa, a possibilidade de termos um autocuidado, ótimo, mas se ela não der, isso é responsabilidade nossa, né? A sua saúde mental ela é responsabilidade sua. Ainda que algumas pessoas à nossa volta possam até nem gostar desse autocuidado, mas a ideia é como você... qualquer outra atividade que você vai gerir aí em função de cuidar de você mesmo, tá? Então a gente poderia pensar em algumas possibilidades dentro desse ambiente de trabalho, essa ideia de reorganizar a sua relação com o trabalho, a sua produção de trabalho, né? Mas é diferente você mesmo gerir o seu próprio trabalho e você estar num ambiente onde alguém cobra de você esse trabalho. Então, você precisa reorganizar a sua relação com a sua atividade de trabalho. É possível fazer isso na sua... Que é um grande desafio, na verdade, né? Porque isso, por vezes, tem muito a ver com o que você consegue fazer, né? Então, você vai trabalhar com alguma coisa que você, de certa forma, consegue fazer uma autogestão ali, ou seja, eu tenho prazos para entrega de X coisas. Eu sei que eu tenho que cumprir um prazo, mas eu sei que eu posso não sair ali desesperada para fazer tudo correndo com essa lógica de não se ver nesse lugar, né? Você vai só fazendo na lógica da produção mesmo, né? Então, quando você começa a se perceber, você fala assim, posso fazer, eu vou me organizar para que o prazo seja cumprido, mas também eu vou fazer isso de forma saudável. Então, coloco como prioridade, mas também consigo fazer outras coisas. Ou seja, a primeira dica é reorganização, né? Você vai se organizar dentro daquilo que você pode produzir, que é uma regra geral, né? Eu não posso ir além da minha própria capacidade. Eu acho que isso é muito importante e necessário em um ambiente de trabalho, numa empresa, num ambiente corporativo, mas na vida de uma maneira geral, né? E no que depende do outro, acho que é importante também pensar que às vezes a gente tem um trabalho que está muito atrelado a uma outra pessoa, ou seja, você não tem tanto domínio, tanto controle sobre como você vai gerenciar isso. Também acho que é justo ser honesto, né, com essa outra pessoa. Falar, olha, tem um limite aqui que eu não estou conseguindo dar conta. Vamos tentar pensar juntos aqui em um limite saudável para que a gente execute e ao mesmo tempo eu não adoeça ou você não adoeça, porque às vezes existe uma autocobrança e uma cobrança mútua, né? E aí a gente pode pensar numa outra dica, né, Kátia, que é
é o convívio com os amigos, né? Sim. E a gente tem uma expressão, especialmente, eu não sei se outros países usam essa expressão, mas a gente separa colegas e amigos, né? Então, não significa que um colega de trabalho não possa ser seu amigo. E, invariavelmente, será, né? Pelo convívio ali. Mas é importante que você desenvolva relações sociais fora daquele ambiente. Sim. Porque nesse processo de estar conectado ao trabalho e com a produção que você precisa oferecer, a gente começa a abrir mão de algumas atividades que são importantes. E entre essas atividades, o estar com amigos, simplesmente falando de coisas que não é o trabalho, por exemplo, né? Qualquer trivialidade, qualquer coisa comum. Então, ampliar essa relação social para ambientes mais amigáveis, eu acho que é uma temática assim, muito importante para gerir esse cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Sim. Inclusive, né, me fez pensar aqui, da minha própria experiência, né, eu acho que eu venho de anos de trabalho numa mesma empresa, o que te possibilita muito mais, né, ter esses vínculos mais próximos e você acaba levando para casa, né, para a sua vida fora do trabalho, essas relações e é isso, né, como você disse, isso é inevitável. Por outro lado, quantas vezes eu me vi saindo do trabalho, com a galera do trabalho, e o assunto era o trabalho. O assunto era inevitavelmente o trabalho. Então você estava ali falando do que tinha acontecido, de um caso X, Y, de o que deveria ser feito em tal situação. Enfim, você levava para a mesa do bar, né? Você levava lá para sua casa, para o churrasco, você levava o trabalho. Então é muito comum, e eu fiz muito isso. Só que você vai fazendo isso de uma forma muito natural, não percebe que aquilo é algo que pode, né, ser não tão produtivo. Não e tão é uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga. É uma dupla jornada, né? Você trabalhou lá, executou, não saiu de você ainda, aí você leva para esse outro lugar, porque você está com as mesmas pessoas. Uma coisa que eu fiz, aquela coisa de romper vínculos, né? Eu comecei a não sair mais com a galera do trabalho e tentar ali, aí eu não saía muito, porque aí você já limita, porque você ficou tanto tempo afastado de tanta gente, que aí você fala, mas como eu vou resgatar agora alguns vínculos aí para poder ter essa vida social mais ativa. Uma extensão dessa dica, né, de você ir além do trabalho com essa relação de amizades, é você desenvolver atividades que a gente pode chamar de mais relaxantes, né? Alguma coisa que te desconecte totalmente daquele, seja essa qual tarefa for, né? Mas é alguma atividade relaxante. E é curioso que quando eu pergunto para as pessoas, você tem um hobby? O que você gosta de fazer? Muita gente não tem essa resposta de forma fácil. Eu né? também não. Eu, por exemplo, o cinema, o pessoal fala, cinema é caro, ver na televisão, é legal, eu gosto de ver TV também, série. Mas o ambiente do cinema, ele é um ambiente muito relaxante, né? Ele já é um ambiente que te rouba mesmo do lugar onde você está. Então, muitos homens vão para o futebol como alternativa, por exemplo. Às vezes a mulher nem gosta, às vezes o futebol gera algumas outras emoções, né? De discussões, conflitos né? e tal, mas de alguma forma desconecta esse indivíduo da vida estressante que ele tem. Então essa ideia de você ter um hobby, de você ter alguma atividade que de alguma forma te relaxe, é uma coisa extremamente importante e necessária para esse processo de autocuidado. Sim. Que fica a dica aqui, já que você trouxe essa questão, né, dos homens, que eu acho que é super relevante, acho que isso é muito marcado, né? Eu sempre ouvi isso, né? O homem ele consegue e tem lugares, né, de descarregar ali as suas energias de trabalho, né? Descarregar ali os problemas do trabalho, as questões, tudo ele descarrega. Ou
ou ele sai com os amigos, ou ele vai jogar bola, ele vai pro bar, ele tem um recurso, né, muito posto socialmente falando, né. Já a mulher, né, acho que a gente tem dificuldade com esses recursos, então é um desafio isso que você está, né, colocando como dica, porque para as mulheres, eu acho que as mulheres têm que se desafiarem a buscar realmente a possibilidade de ter um momento só com ela, porque em geral a mulher, quando ela não está trabalhando, ela está cuidando, então logo ela não se permite ter um hobby, ela não se permite, ela até quer, ela até pensa, eu gostaria de fazer tal coisa, mas ela não se permite porque ela tem ali a culpa de deixar alguma coisa para trás. Legal. Então, acho que vale a pena as mulheres aí, né? E eu falo isso pra mim também, porque demorei muito pra entender que eu tinha que pôr um hobby, qual hobby seria. Então, às vezes as pessoas perguntavam, eu mentia. Quantas entrevistas eu fui? Então, qual é o seu hobby? Todo aí eu mundo falava mente em entrevista. eu gosto de, olha, a que gosta de ser intelectual. Eu gosto de ler, né? Eu gosto de ir no cinema, teatro. Quem vai no cinema e teatro toda semana, todo dia? Ler, eu sei da ler, né? Mas, enfim, essa coisa do hobby me pegava muito. Eu ficava, gente, eu não tenho um hobby. Como que eu não tenho um hobby? E aí eu queria ter um hobby, né? Hoje, depois de muitos anos, né? Até porque demorou para eu entender ou me colocar nesse lugar de me permitir ter alguma coisa que me faça sentido, eu vou vendo que é muito importante, assim, né? E aí eu fui aventurar pelos artesanatos, estou me aventurando nessa jornada aqui, estou me aventurando em algumas coisas que hoje me faz descansar. O que é o hobby para mim? Posso estar enganada, posso ser, né, cada um tem o seu jeito de pensar hobby, mas para mim é um lugar ou uma coisa que eu vou fazer que me desconecte, então eu tô ali descansada nessa lógica. Hoje, que bom que eu consegui algumas frentes para isso, mas fica o desafio para as mulheres, né, que é bem difícil. E eu acho que a gente pode até, Kátia, pensar em um capítulo desse podcast para a gente falar sobre isso também, da diferença do homem e da mulher no próprio ambiente de trabalho, mas na vida de uma maneira geral, né? Porque essa fala sua é muito mais ampla, né, do que essa declaração que a gente deu aqui. Sim. Porque realmente é muito significativa. A mulher, ela tem uma postura sempre ligada, né, diferente do homem, né? Tem até a piada, né, que a mulher reclama que o marido não trocou a lâmpada, né? E ele fala, eu já sei que eu tenho que trocar a lâmpada, você não precisa me lembrar a cada 6 meses, né? Então, quer dizer... Aí hoje o que acontece? Você nem faz mais isso, né? Você já vai e troca, ou seja, ela exatamente. Já nem espera o que mais. Também... Que bom, porque não tem que esperar mesmo, viu, né? galera? Não tem que esperar. Mas eu entendi. A dinâmica é essa, né? É a postura de cada um diante de uma tarefa a ser feita, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. E o que toda área que vai falar sobre autocuidado vai sugerir para a gente, como dica, que é uma dificuldade para mim gigantesca e é uma dificuldade para muita gente, é atividade física. Regular, né? Essa. Então é bem difícil, mas o pessoal fala, né, que a atividade física libera endorfina, que deixa você mais tranquilo, mais relaxado, que é o hormônio do prazer e que dá uma sensação de liberdade, andar, correr. Sim. Alguns preferem academia, outros não, mas enfim, você achar, não precisa ser, penso eu, muito tempo. Né? Tem gente que nós estamos falando, obviamente, desse culto ao corpo e sim, o corpo perfeito, nada disso, mas focando saúde, né? Até porque eu posso garantir para vocês que em algum momento da vida o médico vai te obrigar a fazer uma atividade física. Vai. Então, mas se o médico não te obrigar, seu corpo vai te obrigar. Exatamente. Mas acho que uma coisa legal disso, assim, é muito comum, a gente vai ouvindo sempre esses mesmos exemplos, não que não sejam importantes e são até muito mais fáceis do que o que eu vou dizer. Mas acho que o bacana é a gente tentar pensar, por isso a questão do autoconhecimento, né? Sim. Porque aí eu vou pensar o que de fato eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer, porque isso vai me possibilitar a quando começar desistir, ou não desistir, que é o ideal, né? Mas assim, você durar mais naquela atividade. Então, por exemplo, eu comecei caminhada no pique total, acordava cedo, eu tenho um parque em frente de casa, eu comecei a caminhada, durou uma semana.
E ela tem um parque em frente à Em casa dela, frente isso à é minha literal. casa. Isso é literal. Aí as desculpas, mas é muito cedo, Tô com não preguiça sei de o quê, atravessar a rua, né? enfim. Aí não rolou. Tentei academia por muito tempo, mas é isso. Aí eu ia colocando desculpas. Mas uma coisa que eu me achei foi na dança. Então, quando eu entendi que dança era algo que eu gostava, acho que foi o que mais durou do ponto de vista, né, de atividade física. E é isso, acho que cada um vai se encontrando aí no que sente prazer, mas buscar uma atividade que tenha relação consigo do ponto de vista do prazer vai fazer mais sentido. E uma outra dica que eu ofereço muito às pessoas, né, é reservar tempo para você. Sem atividades. Um ócio. Basicamente um ócio, né? Então, você falou um pouco, né, que é muito profundo isso também, né, de como a gente fica tão inserido no ambiente e de repente o trabalho é a nossa conversa, e aí então a gente se retira daquele ambiente porque aquela conversa ela vai agregando mais peso, vai sobrecarregando, só que aí eu não tenho mais nicho, eu não tenho mais outros grupos, né, para. Então, priorizar você. E aí eu sempre recomendo, que não é uma coisa fácil, né, para a maioria, silêncio, contemplação e meditação. Se você for para a praia ou se você tiver um parque em frente de casa e não conseguir, né? e não conseguir caminhar, sente ali e contemple, né? Né? E aprenda a ficar em silêncio. E veja só, silêncio da alma, silêncio da mente. E isso a gente consegue com respiração, com silêncio, E eu não estou falando de ficar meia hora fazendo isso, mas eu sempre recomendo que pelo menos 2 minutos, 3 vezes por dia. Né? Você senta num cantinho e acha o seu jeito, preferencialmente sentado num lugar que você fique confortável. E faça isso, né? Volte-se para si mesmo, né? Contemple a si mesmo, contemple a própria existência, contemple a própria vida, contemple o silêncio, contemple inclusive a solidão, né? A gente sempre pode falar isso futuramente, mas a diferença de solidão e solitude que as pessoas dizem, né? Mas você contemplar estar só. Sim. Eu acho que isso é bem revigorante, necessário, sobretudo em uma época em que a gente está hiperconectado, né? Sim, o tempo todo. A gente está sempre conectado e nós raramente desligamos. Então é preciso desligar, e aí isso acontece a partir de você reservar um tempo para si mesmo, que eu acho que é muito saudável e necessário. E eu tenho uma experiência disso nesse processo mesmo, né, de adoecimento, assim, o quanto fazer exercícios de respiração me ajudaram muito. Sim. Porque, e é isso que você falou, não é meia hora, né, fazendo, não. Às vezes eram poucos minutos mesmo, 2, 3 minutos ali. Mas de baixar, sabe, essa angústia de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. As pessoas falavam muito essa coisa da respiração, e eu ficava, que esquisito, né, meio balela, não tenho paciência. Eu falava, não tenho paciência para isso. Olha o nível, né, a impaciência era nesse nível, assim, de aceleração total, e como assim, parar para respirar, né. Mas foi o que me ajudou muito até me entender, né, nessa lógica do silêncio, né, eu fui conseguindo me perceber justamente nisso, né, o quanto eu sou agitada, né, é da pessoa, mas o quanto eu estava acelerada, X cruzes. E aí é o que a gente estava falando há pouco, né, Kátia, ou no outro episódio, não lembro mais, uma paz interna, né, porque a agitação ela é interna, às vezes a gente não percebe, mas é uma agitação interna, né? E aí você vai regrando toda a sua vida observando o seu sono, acho que a gente já mencionou dormir aqui, o sono em algum momento, mas assim, o sono, a alimentação, né? Uma coisa muito importante, né? A maneira como você se relaciona com a comida reflete muito o seu estado emocional.
pessoas que são pressionadas no ambiente de trabalho e que estão esgotadas, ou elas perdem efetivamente o apetite, ou elas vão comer efetivamente muito rápido e devorar aquele negócio como um tigre devorando um bife. E por quê? Porque tem emoção naquele processo. A comida ela está muito ligado ao nosso estado emocional. Saciar, né, Comida invariavelmente tem a ver com afeto, né? Então, né, o meu desejo é que você consiga se reorganizar dentro do seu ambiente de trabalho, mas que você consiga se reorganizar dentro do seu ambiente interno, Sim. porque é onde tudo acontece. Sim, que é o que a gente está querendo, né, promover aqui, né? Esse bem-estar mental e emocional. Sim, sem dúvida nenhuma. Legal, dá pra gente finalizar aqui, né, galera? Sempre bom, nós vamos sempre pensando aqui, você vê que um assunto faz a gente pensar em outro assunto, né? E até você pode sugerir, à medida que você for tendo acesso a esses vídeos, eu gostaria de discutir esse tema, gostaria de papear, tenho uma dúvida sobre isso, a gente pode conversar sobre isso, mas a ideia é essa mesmo, é contribuir com o seu bem-estar, né? Com a sua leveza, com ter uma vida mais leve e naturalmente mais saudável. Isso aí. Até a próxima. Tá bom? Galera. Até a próxima.